Olá a todos, bem-vindos ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Malu Moradi, do time de comunicação, e hoje temos mais um episódio do nosso quadro Mercados e Fundos em Foco. O Fernando Cavalletti, nosso superintendente da área de Portfólio Specialist, comenta sobre os principais movimentos nos mercados no último mês e também sobre os nossos fundos em destaque, que foram os fundos multimercado da família Itaú Artex, que acabam de completar 3 anos. Agora você fica com as nossas atualizações. Oi Malu, tudo bem? Obrigado por mais um convite. Bom, neste episódio do Mercados e Fundos em Foco, nós vamos falar sobre a consolidação dessa recuperação dos mercados que a gente viu em maio, uma discussão sobre a narrativa mais óbvia e consensual contra outros cenários sobre a economia americana, a parte de renda fixa global e moedas, falar um pouco mais sobre o Brasil e, por fim, falar do nosso fundo de destaque no mês. Então vamos lá, falando aqui sobre a consolidação que a gente viu em maio, né? Aqui nesse mês, a gente seguiu observando uma desescalada nas tensões comerciais por conta das tarifas. Com a postergação que ocorreu no mês passado e a temperatura baixando um pouco, os mercados conseguiram seguir a tendência de recuperação que foi iniciada lá no final do mês passado, né? Lá em abril. As bolsas americanas, por exemplo, elas estão quase voltando para as máximas históricas atingidas lá no começo do ano. O S&P 500 ele já negocia aí a mais de 6 mil pontos de novo. O que ajudou a solidificar essa recuperação foi que depois de uma rodada de revisões de atividade para baixo, no início desse turbilhão todo aí da crise, agora o que a gente tem observado é uma recalibragem para cima dessas revisões pelas casas aí de sell side, ou seja, um menor impacto para o PIB global está sendo previsto agora. Então, depois dessas idas e vindas, a tarifa de importação efetiva dos Estados Unidos ela deve ficar aí na casa dos 12% a 15% mesmo, tá? Diferente daqueles 25% de que foi quando as tarifas recíprocas foram anunciadas ali no Liberation Day, né? Lembrando que a tarifa efetiva dos Estados Unidos antes dessa confusão toda aqui, dessas medidas, era por volta de 2,5%, tá? Bem baixa. Mas o verdadeiro choque mesmo que a gente tem visto, ele é um choque de incerteza e confiança, mais do que um choque macroeconômico, né, dada essa desescalada. Então, muito provavelmente, a gente vai ter algum impacto no PIB americano, claro, mas hoje esse impacto parece mais longe de gerar uma recessão ou alguma desaceleração muito significativa. O próprio choque de inflação para cima, que chegou a ser estimado em um acréscimo de 2% no Core PCE, que é a medida favorita do Fed aqui de inflação que ele gosta de olhar. Agora esse choque parece mais controlado, né? Então vamos aguardar aí a próxima rodada de projeções econômicas, na próxima reunião que os dirigentes do Fed fazem no FONC, para entender como que eles estão enxergando o momento atual. Em relação aos dados, o que a gente tem visto, apesar dos prints de inflação ali americana abaixo do esperado aqui na margem, o que a gente vê é a atividade econômica ainda se mostrando bastante resiliente. E isso tem levado o Fed, seus dirigentes, a passar uma mensagem que eles estão em compasso de espera antes de tomar alguma decisão mais relevante. Eles querem observar mais dados da economia. E aí o mercado, nesse sentido, que precificava 4 cortes de juros na economia americana lá no final do mês de abril, 4 cortes de juros para este ano, no final do mês passado, o que significa que a política monetária precisaria ajudar mais a economia, sustentar um pouco mais a economia, agora o mercado precifica menos de 2 cortes, tá? Então, um movimento aqui importante aqui na curva de juros americana. Eu queria trazer agora uma discussão que tem dividido aqui opiniões do mercado, Então, vamos lá. De um lado, a gente tem a turma um pouco mais pessimista em relação à economia americana, tá? Então, qual que é essa narrativa, Que acho que é a mais óbvia, consensual no mercado depois de tudo isso, tá? Então, a questão das tarifas, ela traz um choque de inflação para cima, e atividade para baixo na economia americana. E por conta dessa incerteza que isso gera, essa questão de liga e desliga das tarifas, aumenta, escala, desescala, ela acaba gerando uma crise de confiança na própria economia americana. Tá? Tem uma questão também que está sendo discutida agora, inclusive no Congresso, sobre o fiscal, que os Estados Unidos ele vem numa sequência aqui de déficits anuais que está começando a preocupar, está em torno aí de 6%, 7% por ano. Tá? Então,
os mais pessimistas também incorporam nessa questão da dívida americana, dessa escalada da dívida americana, para corroborar aqui com esse cenário um pouco mais pessimista, né? Estão trazendo aqui um pouco de preocupação em relação a isso, né? A gente viu, inclusive, algumas agências de rating aí dando, né, um downgradezinho aqui na qualidade aqui dos títulos do governo americano, né? Então, nesse sentido de preocupação, incerteza, toda essa questão de choques, esse pessoal defende que por conta disso está havendo e vai haver uma diversificação dos portfólios globais. Então imagina que você tem investidores globais que têm muito peso alocado aqui nos Estados Unidos, né? Seja no mercado de ações, seja no mercado de dívida, né? Carregando aqui títulos do Tesouro Americano, e que naturalmente por uma questão de insegurança, né, sobre medidas tempestivas que podem ser tomadas para um lado e para o outro, eles estão optando por diversificar em outras regiões, outras classes de ativo, esses portfólios antes alocados aqui na economia americana, tá? Então a gente veria aqui uma venda desses títulos do Tesouro, né, das Treasuries, e eventualmente quando esse dinheiro sai, a gente vê um dólar mais fraco também, tá? Então, até quando estourou aqui toda essa crise, essa era a narrativa bastante óbvia do mercado, né? Fácil de embarcar, vamos dizer assim, tá? Agora, do outro lado, tem também o pessoal que questiona um pouco essa narrativa mais óbvia, tá? E trazendo um pouco aqui do contexto, tá? Um contexto mais estrutural mesmo da economia americana. Então, assim, os Estados Unidos, né, eles têm crescido acima da tendência pré-pandemia, tá? Agora na margem. E aí, quando a gente compara isso com outros países desenvolvidos, por exemplo, eles não fizeram esse catch-up, né? Até a zona do euro, Reino Unido e assim por diante, tá? Ao mesmo tempo, a gente vê que o perfil das maiores empresas americanas ele mudou bastante, né, nas últimas décadas, né? Saindo ali de uma questão mais industrial para empresas com foco em tecnologia e inovação, né? E que são empresas cada vez mais globais, ganhando market share em relação aos índices globais de ações, né? Tanto em valor de mercado, né, em market cap, como em lucro por ação, né, nesses últimos 15 anos. A gente vê essa participação das empresas americanas aumentando, tá, em relação ao resto do mundo. E também o que a gente observa é um ganho de produtividade da economia, né, relativo maior em relação aos outros países desenvolvidos. Isso também tem acontecido aqui, uma tendência já de muitos anos, aí, pelo menos aí, uma década e meia, tá? Então, tudo isso, quando a gente olha, justifica um fluxo grande de capitais para os Estados Unidos, né? E também, quando a gente olha o dólar, de uma forma mais, tirando esse movimento de curto prazo, né, abstraindo um pouco e olhando, dando um zoom out, a gente vê o dólar bastante valorizado, né, do que em relação a outras moedas, né? Então, toda essa fortaleza aqui da economia americana, que foi desenvolvida ao longo das últimas décadas, justifica, né, esse investimento na maior economia do mundo, né, justamente para as empresas estarem na vanguarda aqui da inovação e meio que, né, moldando aqui o futuro aqui do comportamento humano, né? Então, assim, um exemplo, por exemplo, né, que eu gosto de dar. Você pega um médio empresário que atua aqui no Brasil, né? Às vezes você conversa com essa pessoa, ele fala assim, cara, eu dependo muito do Facebook, do Instagram para anunciar o meu produto, anunciar o meu serviço e fazer esse marketing. Então, se realmente eu não anuncio no Instagram, eu não consigo trazer ninguém. É um meio muito eficiente de você fazer essa, né, capturar aqui demanda pelo seu produto. Então, você imagina, um pequeno empresário, às vezes aqui no Brasil, numa cidade pequena no Brasil, gera receita para a Meta, que está lá nos Estados Unidos, né? Só para dar um exemplo aqui de quão global essas empresas estão em relação ao restante aqui do mundo, tá? Então, assim, essa turma que questiona a narrativa óbvia, né, e que defende essa fortaleza aqui da economia americana, por que o investidor de, por exemplo, um fundo de pensão global gigantesco venderia as empresas que estão, né, na vanguarda da inovação, ganhando market share, ganhando share em termos de lucro em relação às outras empresas do mundo, né, para comprar outras coisas, por exemplo, na Bolsa da Europa e em outros lugares, né? Não é trivial, tá? As Treasuries de 10 anos, por exemplo, nos Estados Unidos, elas pagam hoje 2% por ano a mais do que um Bund alemão, no mesmo vencimento.
Então, para um alocador internacional, né, institucional, isso aí representa mais de 20% em 10 anos, né? Será que vale? Será que os Estados Unidos é tão arriscado assim que justifica pagar aí quase que o dobro, né? Ou 2% a mais do que as taxas aqui pagas pelo governo alemão aqui no seu bonde? Então, não é trivial, né? Então, essa turma defende que, apesar dessa volatilidade, apesar de decisões políticas, essa entropia toda, isso não é suficiente para quebrar essa tendência estrutural, essa força da economia americana. Então, naturalmente, a gente vai ver uma recuperação deste dólar. Então, o dólar não vai ficar muito fraco por muito tempo, embora esteja aqui na margem. E a gente vai ter um catch-up nesse sentido. A Bolsa Americana, a gente já viu que ela, né, de fato, já se recuperou bastante aqui, quase tudo praticamente, né, do início do ano, que foram as máximas históricas. Então, tem essa dicotomia aqui nas narrativas e para onde esse fluxo de dinheiro está indo. Falando aqui agora um pouco sobre o que tem acontecido aqui no mercado de moedas e na renda fixa global, né? Então vamos lá. Diante dessa discussão que eu comentei aqui de investir ou não nos Estados Unidos, né? O dólar índice, né, o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas globais, ele ficou meio de lado no mês de maio. Quando a gente vê a tendência do ano, ainda é de queda, né? Já perdeu aí quase 9%. Mas aí a dúvida é até quando, né? Vai continuar essa tendência de queda. E aí quando a gente olha em janelas mais longas, o dólar ainda está bem valorizado, né? Em linha aí do que eu comentei antes. Já o euro é um dos grandes campeões do ano, com quase aí 10% de valorização. Um pedaço disso justifica por esse movimento mais recente aqui de diversificação, vamos dizer assim, de ativos dos Estados Unidos para outros mercados, né? Mas quando a gente olha aqui o mês de maio, o euro também acabou ficando de lado, tá? E o dólar, na verdade, ele perdeu valor no ano contra quase todo mundo, tá? Salvo algumas raras exceções, como, por exemplo, a lira turca. E o real, que no Brasil também é um dos destaques no ano, né? Com valorização de mais de 10%. Já a moeda chinesa, que bastante gestor gosta de operar, mesmo diante dessa confusão toda aí das tarifas, ela tá meio que 0 a 0 com o dólar no ano, tá? Falando um pouco aqui de curvas de juros, né? Quando a gente olha para o mundo, a gente teve um comportamento misto no mês de maio, tá? Não teve uma tendência muito clara. Nos Estados Unidos, principal mercado, a gente teve um movimento para cima das taxas, né? Eu comentei um pouco ali no início sobre a reprecificação aí das próximas reuniões, né? Para este ano do Fed, né? Ou seja, um movimento para cima, né? Com menos cortes. Mas não foi só esses vértices mais curtos, não. Quando a gente olha para os vencimentos mais longos, também a gente vê as taxas, movimento para cima nas taxas de juros, tá? As taxas abriram, né, como a gente diz. Agora, outras regiões no mundo desenvolvido, por exemplo, como o Reino Unido, Japão e Canadá, eles também seguiram esse movimento aí mais de perto dos Estados Unidos, tá? Países emergentes, por exemplo, aí quando a gente olha os vencimentos mais curtos, aí eu estou tirando o Brasil aqui dessa conta, foi um movimento contrário, tá? A gente observou o contrário, ou seja, um movimento para baixo nessas taxas dos vencimentos mais curtos, né? Até 1 ano, até 2 anos, tá? Então as taxas fecharam, como a gente diz aqui nesse mundo emergente ex-Brasil, tá? Aí falando de Brasil, os vencimentos mais curtos, eles abriram, né? Ou seja, para cima, um movimento para cima, e aí muito em linha do que a gente está vendo aqui no Brasil, né? Ou seja, o mercado está precificando agora uma maior probabilidade do Banco Central ele dar mais 0,25% de alta na próxima reunião. E essa precificação ela vai e vem, tá? Então já teve mais próximo aí da Selic terminal ficar em 14,75 mesmo. Aí depois de uns, né, dados um pouco mais fortes aqui da economia brasileira, que a gente viu aqui divulgados no mês de maio, a gente viu esse movimento, né, de colocar um pouco mais de probabilidade aí numa possível última alta aqui antes de encerrar o ciclo de alta nesse último movimento da Selic, tá? E aí quando a gente olha no Brasil já os vértices aqui mais longos, né, os vencimentos mais longos, foi um movimento contrário. Eles fecharam, né, ou seja, um movimento para baixo. E é o que pode ser entendido também como um sinal de que um BC mais cauteloso hoje, preocupado com a inflação
e sendo mais conservador em relação a isso, tende a colher os frutos de juros mais baixos lá na frente, né? Então a gente viu no Brasil esse movimento aqui de desinclinação da curva de juros. E falando um pouco mais de Brasil, né, mais uma vez a gente teve aí um calor aí em termos de discussões políticas, tá, entre o executivo e o legislativo, e o mercado também no âmbito fiscal, né? Então a gente teve aí um novo pacote arrecadatório de aumento de impostos, principalmente aí por conta do aumento do IOF para algumas operações de crédito, proposto pelo Ministério da Fazenda, que desagradou tanto empresários e o mercado também, tá? Então, depois de algumas rodadas de discussão, ainda não está claro as medidas que vão ser definidas para tentar evitar um contingenciamento maior de despesas este e no próximo ano, né? A cada 2 meses tem um relatório bimestral onde o governo precisa mostrar aqui a performance, né, das contas públicas, gastos e arrecadação, e eventualmente fazer algum contingenciamento para cumprir as regras de despesa. Então, a alternativa aqui para contingenciar menos recursos foi o anúncio aqui desse pacote aqui mais arrecadatório, tá? E aí, alternativas, né, a esse pacote arrecadatório estão sendo discutidas, mas o que a gente vê é que do lado de corte de gastos, tá, ainda não tem nada próximo aqui de virar foco, tá, como alternativa a esse aumento de arrecadação. Tá? Então, nesse sentido, quando a gente olha essa confusão aí mais pro final do mês de maio, os ativos brasileiros até que performaram bem no mês, tá? O Ibovespa subindo e os vencimentos longos das NTNBs, eles acabaram performando bastante bem, tá? Bem acima do CDI, por exemplo. Então vamos lá. Falando aqui do fundo ou fundos destaques no mês. Então, Malu, mais uma vez aqui a gente traz os multimercados da família Itaú Artax como destaque, tá? Fazendo a dobradinha aqui de performance no mês de abril e maio, tá? Então, trazendo alguns números, o Itaú Artax Multimercado, ele teve um retorno de 2,76% no mês de maio, isso equivale a 242% do CDI. No ano, ele acumula 120% do CDI e em 12 meses, 147% do CDI. Já o Itaú Artax Ultra Multimercado, que é a versão com maior volatilidade aqui da família, que busca, obviamente, maiores retornos, ele teve um retorno de 4,47% no mês de maio, que é 393% do CDI, no ano, 153% do CDI, e em 12 meses ele acumula 208% do CDI. Tá? Então, performance bastante robusta aqui dos multimercados da família. Lembrando que a gestão dos dois fundos ela é a mesma, né? São as mesmas teses de investimento, a única diferença é esse perfil de risco mesmo, tá? Com o Artax Ultra buscando aqui maiores retornos e correr um pouco mais de volatilidade. E aí, falando do mês de maio, basicamente aqui os ganhos vieram de posições no mercado de renda variável e em juros internacional. Na renda variável, o destaque foi na Bolsa Brasileira e, ainda que pouco alocados na classe, a gestão realizou aqui leve aumentos nas posições e basicamente conseguiu capturar oportunidades com uma carteira aqui de posições relativas entre ações aqui do setor de utilidade pública versus o índice Ibovespa, tá? Na Bolsa Internacional, a gente também trouxe ganhos aqui no Artax Ultra, tá? E no Artax também. Só que foi em menor magnitude, tá? E aqui os ganhos vieram de posições de empresas do setor de tecnologia versus staples, né? Que é aquela coisa que a gente chama aqui de consumo não discricionário, tá? E aí no mercado de juros internacional, também, novamente, a gestão conseguiu capturar um movimento significativo aqui na curva de juros do México, só que dessa vez em papéis indexados à inflação, tá? Então, foi ganhos na curva de juros reais aqui do México, que são basicamente semelhantes aqui às nossas NTNBs aqui no Brasil, né? Agora, Malu, uma coisa bem legal de falar é que esses fundos da família Itaú Artax, eles completaram 3 anos de vida agora no mês de maio, né? Uma performance bastante acima da média da indústria. E como média da indústria aqui eu considero o índice da Ambima, o IHFA, tá? Então, só para citar, o Artax Ultra, desde o seu início,
ele entregou uma rentabilidade impressionante, tá? De CDI mais 24,8% nesses 3 anos de vida do produto. E aqui a gente vai deixar o link na descrição para a carta de gestão desse mês, que faz aí um balanço desses primeiros 3 anos dos fundos, tá? A gente agradece aqui a confiança dos investidores, tá? No nosso trabalho. E, Malu, até o próximo Mercados e Fundos em Foco aqui no Mind Asset. Um abraço. Para saber mais sobre a família de fundos Itaú Artax, acesse o link aqui na descrição. E você, gostou desse episódio? Deixa aqui seu comentário e não esqueça de seguir o Mind Asset na sua plataforma favorita. Até o próximo Mercados e Fundos em Foco.